Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Torneio do Poder. A perda de um ente querido pode ser o gatilho para transformar as pessoas. E esses dois simplesmente se transformaram não só em heróis, mas dois dos maiores ícones das gigantes dos quadrinhos. Peter Parker, o Homem-Aranha, e Bruce Wayne, o Batman. Bruce Wayne era um jovem do casal milionário Thomas Wayne e Martha Wayne. Em uma noite, seus pais o levaram ao Opera House, o famoso cinema da cidade de Gotham City. Mas quando eles saíram do cinema, foram abordados por um assaltante chamado John Chill. Embora os pais de Bruce tenham entregue tudo, o criminoso ainda assim atirou, matando o pai e a mãe de Bruce, deixando o jovem completamente sozinho. Os anos se passaram e o sentimento de vingança por ter perdido seus pais para um criminoso de sua cidade, que era historicamente violenta, só foi aumentando. Muitos anos dedicados a estudos e treinos em artes marciais, junto ao fato de que Wayne descobriu uma caverna subterrânea cheia de morcegos, transformaram Bruce Wayne num dos maiores ícones da DC Comics. Ele era o Batman. Anos de treino deram a Batman inúmeras habilidades em artes marciais. Ele pode quebrar tijolos com socos e derrubar árvores com chutes, forçando seu corpo ao extremo. Ele consegue empurrar uma pedra com quase 2 metros de diâmetro e até mesmo segurar com seu bate-cabo o rolamento de uma moeda gigante. Ele não é só forte fisicamente. Ele é, segundo o próprio Superman, o maior artista marcial do mundo, sendo mestre em 127 artes marciais, como Kung Fu, Karatê, boxe e até mesmo capoeira. Mas embora seja tudo isso, no fim das contas, Batman é um ser humano comum que teve seu corpo e seu emocional levado ao extremo. E devido a isso, ele não possui superpoderes com exceção de um: ele é rico. Bruce Wayne é um dos homens mais ricos de toda a DC Comics e uma boa parte de sua renda ele investiu em equipamentos para ajudá-lo no combate ao crime. Entre eles está o cabo que ele usa para se locomover entre os altos prédios da cidade de Gotham, os batarangs, que possuem inúmeros estilos, entre eles batarangs afiados, explosivos e elétricos, além de possuir granadas e até mesmo um mecanismo que, ao grudar na roupa do seu inimigo, faz com que todos os morcegos da região o ataquem. Sua roupa e capa são feitas do mesmo material de coletes à prova de balas, que dão bastante sobrevida durante uma luta física. E não podemos nos esquecer do seu inseparável Batmóvel. Esse carro é como uma mistura de Ferrari com tanque de guerra. Ele é extremamente rápido, mesmo possuindo blindagem à prova de bala e carregar vários e vários quilos de munição e mísseis. Na verdade, o arsenal de Bruce Wayne que ele acumula na Batcaverna é muito mais amplo, possuindo inclusive jatos e até satélites. Mas estamos levando em conta apenas o que ele é capaz de carregar com ele. E não menos importante, Batman é considerado por muitos o maior gênio estrategista da Terra, tendo superado inúmeros seres com superpoderes. E possui uma das maiores forças de vontade, tendo conquistado o respeito de heróis poderosos como o próprio Superman. Mas Batman ainda é um ser humano, sendo assim, tudo que mata um ser humano, supostamente, também pode matar o Batman. Peter Parker é um jovem nerd que um dia foi mordido por uma aranha radioativa. O veneno da aranha o deixou inicialmente doente e apresentou tontura e febre alta. Mas após um tempo, ela modificou o DNA de Peter, fundindo seu DNA com o da aranha. Essa mutação deu a ele a força proporcional de uma aranha, aumentando seus atributos físicos. Com seus novos poderes, Peter Parker confeccionou uma roupa de lutador de luta livre para participar de uma luta em troca de pagamento. Mas,
Após esta luta, o empresário que havia passado a perna nele foi assaltado. E ao invés de Peter deter o assaltante, ele o deixou ir embora. Acontece que esse mesmo assaltante havia cometido latrocínio contra o tio Ben, tio de Peter Parker. Quando descobriu isso, Peter se arrependeu profundamente de sua irresponsabilidade. E ali ele aprendeu uma grande lição. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Desse dia em diante, Peter Parker usaria seu uniforme inicialmente usado para a luta livre e os seus poderes aracnídeos para se tornar um dos maiores heróis da Marvel, o Homem-Aranha. A força aracnídea do Homem-Aranha é o suficiente para levantar um ônibus acima da cabeça, erguer um carro blindado, girar uma bola de demolição de 3 toneladas e até mesmo um vagão de carga de um trem. Com tanta força nos braços e pernas, Homem-Aranha pode correr e saltar muito mais alto que qualquer pessoa comum, e é extremamente ágil em acrobacias. Ágil o suficiente para saltar dentro de um carro em movimento, trocar de roupa enquanto está em queda livre de um prédio de 3 andares e desviar de projéteis. Mas Peter, mesmo tendo se tornado um herói, ainda era um nerd, e com seu conhecimento em ciências, ele desenvolveu seus lançadores de teias, que são feitas de um fluido que se torna extremamente resistentes ao entrar em contato com o ar. Essas teias são fortes o bastante para aguentar o peso de um tanque de guerra e até mesmo o de um prédio inteiro. Mas o Homem-Aranha não seria o que é sem os seus sentidos aranha. Ao ser ameaçado, todo o corpo de Peter Parker entra em sinal de alerta, o que faz com que ele seja sempre alguns instantes preparados para qualquer coisa que o ameace. O sentido aranha já o permitiu salvar não só a si mesmo, como qualquer outro civil que estava, por exemplo, na mira de uma arma. O sentido aranha pode até mesmo impedir que Peter consuma comida envenenada e até mesmo prever que um navio onde ele estava iria explodir em segundos. Mas isso não é um método de evitar perigo perfeito, pois o sentido aranha, embora o avise sobre o perigo, a forma como Peter irá lidar com essa ameaça ainda é uma decisão dele. E devido a isso, muitas vezes seu sentido aranha o incomoda, o alertando em uma situação em que ele nada pode fazer, como, por exemplo, ficar sem fluido de teias em plena queda livre. Calma, fãs do morcego. A luta foi muito equilibrada, mas eu vou explicar. Não precisa xingar. Batman tinha vantagem no conhecimento em artes marciais, mas a diferença física era bem clara. Enquanto Batman tem dificuldade para empurrar coisas grandes, Homem-Aranha levanta dezenas de toneladas acima da cabeça. Na verdade, os feitos de força do Homem-Aranha são maiores até do que os feitos do inimigo mais forte fisicamente do Batman, que é o Bane. Batman podia ainda conseguir a vitória se utilizando de seus equipamentos como os batarangs, granadas e até a artilharia pesada do Batmóvel. Mas o problema é que o sentido aranha estragaria tudo para o morcegão, mesmo que tentasse pegá-lo de surpresa, pois mesmo a quilômetros de distância, o sentido aranha pode alertar Peter Parker do perigo, sobrando apenas o combate físico.
em que os atributos do Homem-Aranha falariam mais alto. E o campeão do torneio do poder de hoje é Homem-Aranha.